Meditação para o dia. Patrocínio Brilhantina, o seu brechó de luxo no coração da Savassi. Há mais de 20 anos, prestando excelentes serviços. Fale com a Raquel. A nossa meditação para o dia, ela versa sobre a oração eficaz. Como orar a oração eficaz? É curioso que quando nós falamos de oração eficaz, a Bíblia fala oração eficaz, então nós podemos perceber a partir disso que há então alguma oração que não é eficaz. Mas qual a diferença? Como entender, como orar a oração que seja eficaz? Veja bem que o livro de Tiago, capítulo 5, a Bíblia fala isso, que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. E aí fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E orou com instância para que não chovesse, e não choveu. Orou com instância para que chovesse, e choveu sobre a terra. Então, a Bíblia diz que um homem semelhante a nós, e aí é nesse contexto que aparece a ideia da oração eficaz. Mas veja bem que nós precisamos, primeiramente, entender, né, a oração na vida do cristão. O poder da oração na nossa vida. Nós temos que entender que a oração ela é o canal pelo qual o poder de Deus flui para o ser humano. A oração é o canal, é a ligação, é o meio. Como é que o homem recebe o poder de Deus na sua vida? Porque o apóstolo Paulo disse, gente, que a nossa oração, a nossa pregação, o nosso ensino, ele não pode estar limitado a palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas ele fala, olha, mas com demonstrações do Espírito Santo e de poder. Meu Deus, quer dizer então que o nosso ministério, nosso trabalho não pode ser somente de palavras, é preciso que haja manifestação de poder. E aí nós entendemos que o poder de Deus, ele flui para o homem, ele escoa para o homem através da oração, por meio da oração. Esse é o canal pelo qual o poder flui. A oração é o canal pelo qual nós falamos com Deus e Deus fala conosco. A oração, então, ela não é um monólogo. A oração não é um relatório que eu faço a Deus. A oração, ela é sim um diálogo. Deus é o nosso interlocutor. Nós falamos com Ele. E Deus, então, Ele vai falar conosco na oração. Por isso, a nossa oração tem que ser eficaz. Ou seja, não é aquela oração desesperada, apressada, em que a pessoa, de fato, não pode se deter diante de Deus, sabe? E esperar Deus falar. Talvez muitas pessoas façam oração que não é eficaz por causa disso. Ele não espera Deus falar. Ele não espera o Senhor responder, ele não gasta tempo suficiente para isso. Aquela oração corrida, né? Senhor, me abençoa, me protege, me guarda, me dá isso, me dá aquilo. Em nome de Jesus, amém. Pronto, orei. Não orou. Fez aí alguns pedidos, mas isso não é oração. Oração é comunhão, oração é intimidade, oração é esse relacionamento com Deus. É íntimo, então nós precisamos fazer isso. Então, olha só, que a oração é o canal pelo qual nós encontramos força espiritual, força emocional para vencer os embates que vêm todos os dias sobre nós. Nós estamos sujeitos, meus queridos, no dia a dia, a pressões e opressões. São muitas crises, são muitas angústias, são muitas dores que nós estamos sujeitos a isso no dia a dia. Meu Deus, então como é que nós conseguimos enfrentar isso? Como é que nós conseguimos sobreviver a isso? Sem entrar em depressão, sem ficar destruído, não é com a vida inativa. É a oração. A oração, então, é o canal, é o meio pelo qual nós encontramos força, poder espiritual e para controlar as nossas emoções, poder emocionais, para vencermos todas as opressões, ataques, injustiças, dificuldades, provocações. A oração. Então quem gasta esse tempo com Deus em oração, com certeza vai conseguir superar, vai conseguir, né, suplantar todas essas pressões e opressões. Oração, meu querido. Se você só tem 10 minutos da sua vida, gaste esses 10 minutos com oração. O tempo que você tiver, gaste com a oração, porque a oração, então, é exatamente o canal que vai abrir para todas as demais coisas de que nós tanto temos necessidade. Entendamos que a própria palavra de Deus, nós a compreendemos a partir da oração. A oração, então, ela abre uma janela de entendimento para compreendermos as camadas que há abaixo,
sabe, do texto. Nós temos o texto, mas abaixo do texto existem camadas de profundidade, de compreensão de Deus, de revelação de Deus, que só a oração e o estudo dedicado nos leva a isso. Mas veja bem, que a oração, então, seguindo ali o exemplo de Elias, não é? Conforme Tiago 5, a Bíblia fala que a oração é eficaz. Elias orou com instância. Instância é insistência, perseverança, dedicação. Essa é a oração eficaz, é a oração que persegue, que vai até o seu alvo, que vai até a sua meta. Então nós vamos encontrar no texto bíblico o profeta Elias orando 7 vezes para chover, porque o 7, de acordo com a numerologia bíblica, o 7 é o número completo. É o número das coisas terminadas, alcançadas, é o número das coisas plenas. Então, quer dizer que, por que ele orou 7 vezes? Quer dizer que ele orou de forma plena. Ele orou até conseguir. Quer dizer que a oração eficaz, ela tem essa característica. Ela é perseverante, ela é dedicada, não se perde o foco. Nós temos uma meta, então nós gastamos tempo com Deus para que essa oração se desenvolva em nossa vida. Então lembre-se, oração com instância, com insistência, com perseverança. Não é aquela oração que você começa um dia, 2, no terceiro dia você nem lembra o que e nem por que estava orando. Não, é oração de perseguição. Você vai atrás até conseguir. Foi assim que aconteceu com o profeta Elias. Por isso então a Bíblia nos diz que ele orou a oração eficaz. Veja bem, que a oração eficaz então é a oração que acontece por meio da perseverança, da dedicação. Outra coisa, a Bíblia fala então que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então espera aí, outra característica da oração eficaz é um justo. Ué, pastor, como assim? Se a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, não há um justo por justiça própria, mas há pessoas que se tornaram justas porque foram justificados. A partir do momento que fomos justificados pelo sangue de Jesus, nos tornamos justos e a partir daí nós construímos uma vida de justiça, de santidade diante do nosso Deus, num relacionamento íntimo com Ele. Então essa pessoa que tratou essas questões com Deus, que foi perdoado, foi purificado, abandonou o pecado, abandonou a iniquidade, abandonou a mentira, abandonou a farsa, abandonou a imoralidade, abandonou a pornografia, abandonou a mentira, abandonou o palavrão, a preguiça, o orgulho, a soberba, a presunção. Opa, peraí, tá vendo? Essa pessoa, por meio de Jesus, mediante a unção do Espírito Santo, abandonou tudo isso. Agora, ele vai seguir com Deus na vida de um justo. Esse justo vai fazer a oração eficaz. Esse justo, porque aprendeu a perseverança, aprendeu como é que se torna um justo, como é que se constrói uma vida de justiça. Então, a oração eficaz, ela é uma oração com insistência, ela é uma oração que nós fazemos a partir de uma vida justa, por causa do que Jesus fez por nós. Ok, agora entendemos mais o seguinte, a oração eficaz não é uma oração instantânea, gente. As pessoas pensam, vem cá, põe a mão aqui agora e faz acontecer. Não, pastor, eu já vi pessoas colocando a mão lá e fazendo acontecer. A Bíblia mesmo relata o caso lá de Pedro, não é? Na Porta Formosa, Pedro lá ressuscitou. Olha lá, nós temos os casos do apóstolo Paulo, de Tiago e de tantos outros. É verdade, gente, mas aquilo ali não foi um instante. Porque a oração eficaz não é oração instantânea. A oração eficaz é a oração oriunda de uma vida de oração. Uma pessoa, então, que tem uma vida naturalmente de oração, que gasta tempo com Deus, tempo exclusivo, que separa, que para no seu dia, diz, olha, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Ele tem um momento certo, todos os dias, um tempo certo, mínimo, não é? De 1h, 40 minutos, de preferência 1h pelo menos, para falar com Deus. Então, essa vida de oração, quando surge um caso emergencial, ele pode sim impor as mãos e fazer aquela oração rápida, objetiva ali. Mas acontece que aquela oração que ele fez, ela tem um lastro de oração, ou seja, ele tem uma vida de oração. Então, pessoal, essa geração de hoje em dia, não é que tudo é rápido, tudo é instantâneo, tudo tem que ser na hora, não é? Nessa velocidade da tecnologia. Não, gente. A oração não se consegue, não existe inteligência artificial para oração, para resultados espirituais. O que existe é dia a dia com Deus. O que existe é momento após momento com Deus. Isso é que existe. É assim que nós construímos, então, a oração eficaz. Ou seja, gastamos tempo com Deus todos os dias. E aí, quando acontecem coisas eventuais, nós estamos preparados.
porque a nossa vida está depositada em Deus, em oração. Então, a oração eficaz não é oração instantânea, é uma vida de oração. A oração eficaz é o resultado de uma vida de oração e não de um momento de oração. Entenda isso, porque há pessoas que vão orar apenas na hora do desespero. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia fala: entra no seu quarto. A Bíblia fala de todo dia, de tomar a cruz, ou seja, faz parte do dia a dia do ser humano. Então lembre-se que a oração eficaz é uma oração com insistência, é uma oração determinada. Exemplo disso, Elias orou 7 vezes. A oração eficaz é a oração de um justo. Espera aí, nós cultivamos então a santidade a partir do momento que fomos purificados por Cristo. E a oração eficaz não é uma oração instantânea, ela é o resultado de uma vida de oração. Então, queridos, se nós compreendemos isso, vamos observar que nós acharemos esses elementos na vida dos principais personagens que de fato tiveram uma vida com uma oração eficaz, que a oração dele trouxe resultados. O próprio Jesus, os apóstolos e pessoas na atualidade que também se dedicam à oração. Então, meu querido, em nome de Jesus, se dedique à oração. Aprenda a fazer oração eficaz. Comece organizando o seu dia, separando tempo para você poder dedicar com exclusividade um tempo de oração ao Senhor. Não é para Ele. Fazemos oração a Ele, mas a oração não é para Ele. Todos os benefícios advindos da oração é para nós. Nós é que desfrutamos disso. Vamos orar? Vamos fazer um compromisso com Deus? Vamos orar a oração eficaz? Vamos orar a oração do dia a dia? Quando eu enfrento algumas dificuldades, eu vou marcando o meu pulso. Oração 7 vezes por dia. Além de ter meu tempo de oração de 1 hora, eu vou ter agora minhas 7 orações e eu vou marcando aqui no pulso. Um tracinho, fecha o quadradinho, fecha o X no meio, 6 mais 1, 7. Ou seja, então vamos orar 7 vezes por dia. Durante quantos dias? Até alcançarmos aquele objetivo. Seguindo o modelo bíblico. Não é uma ordenança, mas é o modelo daquilo que deu certo. E vai dar certo para você também, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, Pai, que agora está assistindo a esse vídeo, que está buscando, Pai, esse crescimento espiritual, que está tentando, ó Deus, aprender, Pai, a oração eficaz. Senhor, em nome de Jesus, revista o Senhor do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Cerca, ó Deus amado, com os Seus anjos, para que, Senhor, os dados inflamados do maligno, ó Deus, não o alcance. E assim, Pai amado, ele possa ter os seus olhos, a sua mente focada no Senhor, ó Deus, e assim construir a prática da oração eficaz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a vencer, ó Deus, a ansiedade, a vencer, ó Deus, a pressa, a vencer a instantaneidade, Pai, a vencer até mesmo a preguiça, ó Deus, a falta de organização do nosso tempo, Senhor, em que tantas vezes, ó Deus, é por desorganização que as pessoas não conseguem orar, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, leva essas pessoas, meu Pai, ó Deus, a conseguir disciplinar a sua vida, a organizar a sua vida e ter, ó Deus amado, como foco a oração eficaz e buscar ao Senhor e buscar os resultados, ó Deus, com insistência, com determinação, Pai, sem esmorecer um momento sequer. Ajuda-nos assim, Pai. Ó Deus bendito, ajuda-nos, Pai, porque sabemos que a Tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, de maneira que o Senhor não ouve a nossa oração. Oh Deus, o profeta Isaías nos ensinou isso, Pai. Então, Pai amado, o que eu te peço é que nenhum de nós, meu Pai, se acomode no pecado, meu Deus, se acostume com o pecado, ó Deus, seja um conformista com a situação de pecado, Pai. Oh Deus amado, assim, Senhor Deus, como o nosso corpo sente a dor, ó Deus, de ferimentos, ó Deus, ajuda-nos para que o pecado doa em nós, meu Pai, de uma forma tão profunda, tão aguda, que assim como nós procuramos médicos e remédios, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a buscar também, Pai, a santidade, a buscar também o abandono do pecado, a buscar a aproximação íntima com o Senhor, de tal maneira que o pecado não tenha domínio sobre nós, Pai. E a partir do perdão experimentado por Cristo, ó Deus, pelo sangue dele que nos purifica de todo o pecado,
Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, a cultivar, ó Deus, uma vida de santidade, a vida de um justo, Pai, para que a nossa oração, ela possa muito pelos seus efeitos, para que a nossa oração seja eficaz. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Livra-nos, ó Pai amado, da instantaneidade, Pai, dessa ilusão, Senhor Deus, que muitas pessoas têm, Pai, de que as coisas podem se resolver, ó Deus, no imediatismo. Mas ajuda-nos a construir, Pai, uma vida de oração no tempo e no espaço, uma vida de oração construída todos os dias, Pai. Ó Deus amado, momentos separados todos os dias. Senhor, desperta o teu povo para a oração, desperta o teu povo para buscar ao Senhor, desperta o teu povo, Pai, para que consiga ouvir a voz do Senhor em oração, para que ele possa ter tempo suficiente, Pai, na sua presença, e assim possa ouvir a sua voz, ouvir o falar do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco na oração, ajuda-nos, ó Deus, a orar, a encontrar, Pai, a oração eficaz, para a glória do teu nome, para que toda a sua igreja, Pai, seja poderosa, Senhor Deus, em palavras e em atos, para que a nossa pregação, o ministério da igreja, não seja apenas palavras persuasivas, ó Deus, de sabedoria humana, e ó Deus amado, que o atrativo da igreja, Pai, não seja, Pai amado, o show, nem o espetáculo, Pai amado, e nem o design, Senhor Deus, e nem tantas coisas que atraem os olhos, Senhor, mas que o atrativo da tua igreja seja, Senhor, a manifestação do Espírito Santo e do poder do Senhor, a fluir das pessoas e curar as almas feridas, e a curar os corpos feridos, Pai, e curar as emoções, Senhor Deus, e dar às pessoas força para resistir ao diabo e colocá-lo em fuga, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, abençoa a nossa oração para que ela seja eficaz e que para que muitas pessoas, Pai, centenas de pessoas, milhares de irmãos, Pai, cultive o hábito de fazer, Senhor, a oração eficaz para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor.